Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje está frio, está chovendo, mas estamos aqui na mesma disposição para estarmos adorando o nosso Deus. Deus te abençoe, você também que está acompanhando da rede social. Vamos começar o culto dessa manhã, lendo lá os Salmos 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. Vamos começar o culto desta manhã, a gente crendo que Deus tem grandes bênçãos para nós neste domingo. Salmo 94, versículo 19, que diz assim, na minha versão: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vou repetir mais uma vez. Quando a ansiedade, algumas versões falam inquietações, né? Já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então a experiência do salmista, quando ele estava muito ansioso, muito preocupado, foi Deus que trouxe alívio à alma dele. Um pensamento para nós esta manhã: não deixe que nenhuma inquietação, preocupação, coisas que você tem que resolver, dominem o seu íntimo. Ou se estiver próximo de dominar, creia em Deus, que Ele que nos traz alívio em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às lutas, em meio às dúvidas. Creia que Deus está aqui para te aliviar, para te dar direção, para te abençoar. Tenha esse pensamento, que Deus Ele quer mudar o seu coração, Ele não quer que você saia da mesma forma que você entrou. Às vezes nós entramos com várias preocupações, várias coisas na nossa mente, mas creia que Deus Ele quer te aliviar essa manhã. Então vamos orar, entregue tudo a Deus, permita que Ele alivie o seu coração, pois Filho de Deus, nós temos que ser alegres, temos que ter fé, temos que ter amor, temos que ter paz. E de repente situações de fora querem tirar essa nossa paz, essa nossa alegria. Creia que Deus, Ele quer mudar o seu coração. Deus não vai permitir que nada venha te deixar triste. Aqui fala sobre o consolo, né? Ou seja, Deus lhe tira a tristeza e nos dá alívio à nossa alma. Vamos orar, abaixe sua cabeça, fale com Deus. Vamos entregar essa manhã na presença do Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida e esse culto na Tua presença, Deus. Ó Pai, nós não queremos que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, nenhuma tristeza venha dominar o nosso homem interior, o nosso íntimo, mas que possamos entregar tudo para o Senhor, Deus. Nós queremos que a Tua presença nos traz consolo, que significa tira qualquer tristeza, qualquer sentimento ruim, e o Senhor quer nos dar alívio à nossa alma, quer nos dar paz, quer nos encher de fé, de amor, de esperança. O Senhor tem um direcionamento para nós esse domingo, Deus. Nós pedimos que possamos estar bem atentos para tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, através das músicas, das orações, da palavra, da comunhão entre os irmãos, Deus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, que também, ó Deus, às vezes nos causam tristeza, Deus, no nosso coração. Nos alivie, tire qualquer culpa. Nós confessamos os nossos pecados, nós cremos que o Senhor nos purifica. Qualquer coisa que nós fizemos que desagradou ao Senhor, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos, nós cremos que o Senhor também nos perdoa e nos alivia. Ó Pai, alegra o nosso coração esse dia, com a Tua esperança, com a Tua palavra. O Senhor tem coisas grandes para nós. O Senhor é um Deus poderoso, é um Senhor que o Senhor está em nosso meio. Por isso nós entregamos a nossa vida e esse culto na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Vamos cantar com alegria. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Deus nos deu um dia hoje chuvoso, mas que nós estamos felizes, porque Ele nos proporcionou mais um dia de vida, porque a misericórdia do Senhor hoje sobre as nossas vidas, ela se renovou. Então que você tenha aí dentro do seu coração a gratidão por mais um dia na presença de Deus e por mais um dia na casa do Senhor. Vamos louvar?
morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressuscitou e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus conosco, Emanuel, amém. Vamos ter um momento de intercessão. E gostaria de convidar os irmãos nas terças-feiras às 9h30. Quem tiver a oportunidade de estar aqui conosco, estamos orando, né? Uns pelos outros, nas terças-feiras às 9h30, amém? Vamos ter nosso momento de oração agora, um momento de intercessão, de estarmos assim, falando com Deus. Ele fala conosco e nós falamos com Ele, como Ele já falou com muitos aqui, eu creio, aqueles que estão também acompanhando pela transmissão, mediante a leitura inicial da palavra, porque é Deus falando conosco, através da tua palavra, através do louvor que foi entoado aqui, louvando ao Senhor, Deus conosco, Emanuel, mediante o sacrifício vicário da cruz. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor, meu Deus, porque és o Senhor fiel tem sido o Senhor para conosco, Senhor, porque o Senhor não volta atrás, mediante a tua palavra, Senhor. Fiel és o Senhor, misericordioso tem sido o Senhor, meu Pai. É o Deus de misericórdia para com cada um de nós. Bondoso és o Senhor. Longânimo és o Senhor, meu Pai. És o Senhor, o médico dos médicos, doutor dos doutores, Rei dos reis, Senhor dos senhores em nosso meio, e não há outro como o Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor pelo Deus que Tu és, o Deus que proporcionou ali a salvação para com cada um de nós, através do sacrifício vicário da cruz, mediante o amor advindo do Senhor para com cada um, Senhor, porque diz a Tua palavra também que o Senhor é o Deus de amor. Justo és o Senhor também, justo és o Senhor, meu Pai. És o Deus de eternidade a eternidade. Não mudou e não mudarás. Posso eu mudar, mas sei que o Senhor jamais mudará. Sempre será o Deus que Tu és, Senhor. Agradeço ao Senhor por esse culto que está sendo realizado aqui nessa manhã de hoje. Agradeço ao Senhor por cada irmão e irmã que está aqui diante da Tua presença, Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir mais uma porção da Tua palavra, Senhor, porque necessito da Tua palavra em meu coração, Senhor, e que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã de hoje, como o Senhor tem falado, como o Senhor irá falar, como o Senhor requer falar e quer falar para com cada um de nós, Senhor.
Sim, Senhor, agradeço ao Senhor pelos feitos do Senhor para com a minha vida, para com a vida dos teus irmãos que aqui estão, Senhor. E peço ao Senhor, clamamos ao Senhor, meu Pai, por aqueles que por algum motivo não podem estar aqui nessa manhã de hoje. Seja o Senhor para com esses ali, fortaleça eles, Senhor. Anima, fortaleça, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos aqueles que se encontram enfermos ali, Senhor. Entra com providência ali. Seja a mão do Senhor, seja o Senhor se fazendo presente, removendo todo o mal, Senhor. Remova todo o mal, Senhor. Seja Ele fisicamente falando agora, Senhor. Porque em meio às enfermidades, és o Senhor que afofa a cama ali. Seja o Senhor tirando todo o mal. Cura ali, Senhor. Cura ali, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que peço ao Senhor para com esses que assim se encontram. Aqueles que se encontram enfermos também. Enfermos espiritualmente falando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Passando por uma opressão maligna talvez. Repreendemos aqui toda a opressão maligna, Senhor, mediante a autoridade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós, porque estamos aqui unidos em oração para com os seus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todo o mal ali, todo o intento do adversário, tudo aquilo que está causando dano, tristeza, amargura, Senhor. Livra teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todo o sopro do adversário que adentra nas mentes dos seus filhos aqui, pedimos ao Senhor, livra também, em nome do Senhor Jesus, que eles possam olhar ali para o sacrifício vicário da cruz, Senhor. Que eles possam olhar para o sacrifício vicário da cruz ali, para com as suas vidas, Senhor. E venham se desvencilhar, venham se libertar, aqueles que se encontram ali presos, algemados, amarrados por algum vício, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta em nome do Senhor Jesus, é que clamamos ao Senhor, porque querendo o Senhor, como diz a tua palavra, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Pai? Clamamos por essas almas que se encontram ali enlaçadas, amarradas, enganadas ali, Senhor. Muitas caminham pela face dessa terra enganadas, Senhor, enganadas, propensas ali a coisas que não condiz com a verdade advinda da tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor também para com esses, Senhor, para com esses que não têm esse privilégio ao qual nós temos aqui, porque saímos das trevas e agora estamos diante da tua maravilhosa luz, diante da tua presença, podemos assim nos dirigir ao Senhor, meu Pai, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e não precisamos mais de um mediador, Senhor. Isso é um privilégio para nós, e seja o Senhor para com esses que aí estão na escuridão, Senhor. Faça-se presente libertando eles, mostrando a verdade para eles, Senhor, que advém da tua palavra, Senhor, que é pura, que é viva, que discerne juntas e medulas, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai no profundo dos pensamentos e corações do homem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor por essas almas, Senhor. E agradeço ao Senhor por esse momento de oração. Agradeço ao Senhor pelos feitos do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Tem coisas boas que acontecem na casa do Senhor, não é verdade? O louvor, a oração e a comunhão também é bênção de Deus. Então, eu sei que a gente está com bastante espaço hoje. Cumprimenta alguém que está do seu lado. Vamos fazer isso? Saia do seu lugar, cumprimenta uma pessoa, deseje um dia abençoado para ele, para ela. Fale, com o Senhor para que seja um tempo muito agradável de estarmos aqui na casa de Deus, né? A comunhão, ela é muito importante na casa de Deus. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos também que nos estão acompanhando na transmissão, fique conosco até o final e Deus vai abençoar a sua vida. Cumprimentando as pessoas, pode se assentando, que agora eu tenho alguns recadinhos para os irmãos, tá bom? Queridos, primeiro recado deles, rapidinho, é do Moral de Oportunidades, tá? Então saiu o contato na tela. Se você é empreendedor, se você trabalha
em alguma prestação de serviços, se você tem uma empresa e gostaria de divulgar, então entre em contato com esse número, tá bom? Para nós estarmos sempre sugerindo, né, o seu trabalho para os irmãos que muitas vezes nos procuram, tá? E um outro detalhe também importante sobre essa informação é que num tempo próximo nós pretendemos convidar essas pessoas para estarmos orando por elas, né? Por quê? Às vezes a gente sabe, o dia a dia da empresa, ter clientes, né? A gente sabe que é uma luta. E nós, como igreja, queremos abençoar o trabalho, o negócio, a empresa dos irmãos. Então, dê o seu nome, porque através dessa informação que nós tivermos, do seu contato, nós vamos marcar um dia para tomar um café e orar pela sua empresa, pelo seu negócio, né? Que é muito importante para a sociedade e também para a nossa igreja. Então, vamos abençoar. Este é o propósito que nós temos, tá bom? Próximo recadinho é falando da semana de jejum e oração. Então, amanhã começa a nossa semana de jejum e oração, tá bom? Então, convido aos irmãos, de forma particular, a separar um horário e fazer um jejum aí que é melhor para você, tá bom? Antigamente a gente falava assim, vamos fazer o jejum do café da manhã, mas tinha pessoas que não podiam ficar sem tomar o café porque tomam remédio, né? Enfim, e aí por aí vai. Então a gente deixa livre essa questão do horário do seu jejum, tá bom? É livre, mas se dedique a isso em algum momento do seu dia, para nós como igreja estarmos juntos. Irmão Tília, pode sentar, por favor. Deus abençoe, viu? Senão a irmã, né, vai ficar de pé aí, tá? Deus abençoe. E o outro recadinho, né, os irmãos já sabem, quando a gente tem a semana do jejum, no domingo nós temos a ceia, tá bom? Então todos estão convidados a estarem aqui presencialmente, né, participando desse momento tão especial que é a ceia do Senhor, né? O domingo da ceia, ele é o domingo mais especial, pelo menos para mim é. Todo domingo é um dia especial, mas o da ceia é a ceia, né? Onde a gente lembra da ressurreição, né? Daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, que estejamos aqui para, com alegria, nós celebrarmos este momento da ceia do Senhor. E o outro recadinho, já antecipando para os irmãos se programarem, é da Semana da Compaixão. Esse aí é o segundo domingo, tá bom? Então, nós já estamos avisando os irmãos, porque às vezes, né, algum pode esquecer, e é um trabalho muito importante que a nossa igreja tem realizado, de entregar cestas básicas para membros da nossa igreja, que às vezes estão passando por alguma dificuldade, e também pessoas de fora, né? Nós como igreja precisamos ter essa visão de abençoar vidas, e a gente tem encontrado, né, através da entrega de um alimento, essa questão de abençoar pessoas. Então, fique à vontade para você também fazer a sua contribuição, trazer aqui na hora dos cultos, e também nós temos a contribuição através do Pix, né? Talvez seja mais fácil para você, mas lembrando de você colocar o número 01 no final. Eu mandei para o pessoal da multimídia um slide novo, eu acho que vocês pegaram o antigo aí, viu, pessoal? Porque tem lá a informação de colocar o 01 no final, e tem um exemplo aí, tá bom? Então, vamos dizer aqui, se você for doar R$10, então coloque 1001, tá bom? Para a gente identificar que esse valor é para comprar alimentos, tá bom? O outro recadinho não está na projeção, mas eu preciso falar com os irmãos. A nossa igreja, já há alguns anos, ela tem o convênio, né? O antigo Santa Amália, alguns lembram assim, que se tornou Notre Dame. E alguns anos atrás, não sei se é anos, né? Mas um tempo atrás, nós fizemos uma parceria com o convênio da AMIL, tá bom? E conversando com as pessoas responsáveis que trabalham nessa área, nós pretendemos adquirir
um outro convênio para abençoar a vida dos irmãos, né? A preços reduzidos, tá? Porque os irmãos sabem que se você for lá na empresa e fazer, enfim, adquirir o convênio, o valor é mais alto. Então, como a igreja ela tem essa possibilidade, então nós estamos aqui avisando para você, se caso você tenha o interesse de adquirir um convênio, se você não tem, mas quer adquirir, ou se tem e quer trocar, mas a nível de informação, no outro domingo vai estar aqui um responsável, tá bom? Que trabalha na área de convênios, para dar uma explicação para nós e adequação daquilo que ele pode oferecer para você, tá bom? Em condições melhores, tá? Se até domingo você tiver alguma dúvida e quiser tirar a informação com a irmã Jussara, tá bom? Então a grande maioria provavelmente tem o contato dela. Se não tiver, aproveita que ela está aqui hoje, né? Aproveita que ela está aqui, né? Agora de manhã. Então, tire as suas informações, tá? Que ela vai explicar para você. Mas a explicação mais completa nós teremos no outro domingo, que estará aqui uma pessoa responsável para nos informar como funciona essa questão de aquisição do convênio médico, tá bom? Nós vamos separar um espaço para ele lá no salão social, tá? Para você ir lá conversar, enfim, e tirar as suas dúvidas. Mas se você quiser antecipar, então já conversa com a irmã Jussara para a gente ter uma ideia de quantas pessoas querem ter o convênio, tá bom, meus irmãos? Então, esses eram os recadinhos e agora nós vamos continuar louvando a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, tá? Então, o sistema que nós temos é esse, envelope, você pode trazer aqui na hora do louvor, ou transferência bancária, ou cartão que nós temos lá atrás no nosso tempo. Fique à vontade, do seu jeito, aquilo que você quer fazer para adorar a Deus. Mas eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, porque o dízimo e a oferta também é um ensino para a igreja, né? Assim como daqui a pouco nós vamos ter a ministração da palavra, falando de alguma área da nossa vida, o dízimo e a oferta também faz parte da vida do cristão, da nossa vida como igreja. E esse versículo diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então esse versículo, ele faz parte de um contexto lá de Moisés, né? Se lembra de Moisés? Foi levantado por Deus para libertar o povo que estava escravizado lá no Egito pelo faraó. E olha que interessante, estava meditando nesse versículo. Mesmo Deus libertando o povo lá do Egito, né? Eles tinham que ter um compromisso com a obra, né? Então aqui está bem claro: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir. Por quê? Deus queria abençoar o seu povo. Na verdade, quando aqui fala, separem o dízimo de tudo que a terra produzir, já está dizendo que Deus abençoava muito o povo, né? A terra produzia para o povo se alimentar, para o povo ser abençoado. Então eles tinham a bênção de Deus. E de alguma maneira, eles também precisavam contribuir, né? Porque a contribuição, meus irmãos, nada mais é do que você reconhecer que Deus está te abençoando, que Ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas eu tenho passado por dificuldades financeiras. A gente entende, né? Tem épocas, fases da nossa vida que a gente tem realmente dificuldades. Porém, meus irmãos, nós temos que, em algum momento, ajustar a nossa vida para que, com alegria, a gente também obedeça a palavra de Deus. Ora, se o pessoal, se os hebreus, né, eles tinham que ter esse compromisso, eu acho que a igreja de hoje também precisa ter o compromisso de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus assim abençoe nossas vidas, nossas finanças. Nós vamos orar por isso, para que a gente também tenha sempre esse privilégio de abençoar a casa de Deus. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã, por mais uma vez termos a oportunidade de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai. Como é bom obedecer a Tua palavra, porque nós sabemos que vamos colher frutos
de bênçãos na nossa vida. E o versículo de hoje nos fala, Pai, que o teu povo, eles foram convidados, convocados a entregar tudo o que a terra produzia. Então nós entendemos, Pai, que desde aquela época o seu povo precisava entregar algo ao Senhor, não chegar de mãos vazias. Mas hoje também é assim. Nós, como igreja, reconhecemos que o Senhor está cuidando de nós, está nos abençoando, e nós precisamos também ser fiéis à tua palavra, obedecer nesse aspecto financeiro, para que a sua obra, a igreja do Senhor Jesus, continue avançando, continue fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Abençoa o teu povo nesta manhã, aqueles que vão trazer o seu dízimo, sua oferta, e aqueles que porventura não podem, não há condições. Então que o Senhor de alguma maneira possa dar a provisão, possa suprir as necessidades, para que num tempo breve teu povo possa trazer com alegria o dízimo e a oferta. Nós consagramos esse momento nas tuas mãos, oramos em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos para que se coloquem de pé.
mais forte, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Amém. Glórias a Deus. Vamos poder sentar. Chama as crianças que estão aqui essa manhã. Vamos orar por elas. Isso, vamos agradecer pela vida delas. Isso, ó. Tem mais uma vindo. Vamos esperar. Opa. Isso. Opa. Vamos agradecer pela vida delas em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essas crianças que estão aqui nesta manhã de domingo, abençoada. Eu peço que o Senhor abençoe elas naquilo que elas vão aprender, ó Deus, que realmente os professores tenham a criatividade, a sabedoria, Deus, pois tudo que é ensinado para elas vai produzir efeitos no tempo certo, Deus, a cada dia delas. As proteja de todo o mal nesse mundo difícil, no seu dia a dia. Abençoe as suas casas, os seus pais, aqueles que trazem elas para a igreja, e que elas possam sempre se sentir bem na sua casa, Deus, sempre se sentir felizes em estar com os amiguinhos, mas principalmente em estar com Deus. Nós agradecemos pela vida delas e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor, o nosso Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos já há alguns domingos falando sobre a vida do cristão ser algo sobrenatural, né? Eu disse domingo passado que o sobrenatural na vida do cristão deve ser natural, porque algo aconteceu em nós. Jesus nos salvou, nos transformou, e com certeza a mudança veio para nós. E essa mudança, ela deve ser buscada e vivida todos os dias. Às vezes, por conta das lutas, dos problemas, as dificuldades, a gente esquece que nós somos diferentes, somos sim. Somos alguém que fomos capacitados pelo Espírito Santo. Ou alguém aqui tem dúvida disso? Não podemos ter esta dúvida, meus irmãos. Porque em nós habita o Espírito Santo. Amém, igreja? Você tem essa convicção? Que o dia que você aceitou Jesus, que você recebeu Jesus ali num apelo ou numa oração que você fez, entregando a sua vida para Ele, a sua vida foi transformada e vem sendo transformada dia após dia. Paulo mesmo disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então nós somos algo novo por Deus. E aí lá em Filipenses, ele também fala, né, que nós estamos sendo trabalhados, formados, até a volta de Jesus, né? Está lá no capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Então, eu fui transformado, você foi transformado, e a nossa vida cristã agora, ela continua sendo transformada.
E a gente, para alimentar essa transformação, nós precisamos nos lembrar que a nossa vida, ela é sobrenatural. Nós falamos sobre a adoração, que não é só esse momento de culto, esse momento de louvor. A adoração é aonde eu vou. Por quê, pastor? Porque tudo que eu faço precisa glorificar, adorar o nome de Deus. Deixa eu perguntar para você, o que você faz, seja em casa ou no trabalho, ou no contexto que você vive, está glorificando o nome de Deus? A gente precisa, né, ter essa consciência. É um estilo de vida que eu levo para glorificar o nome de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Nós falamos que a vida sobrenatural é uma vida de oração. O cristão que não ora, o cristão que, como o irmão Ronaldo aqui, líder da intercessão, nos conduziu nesse momento, o cristão que ora, né, aquela oração meia boca, aquela oração de 1 minuto, aquela oração que em nome do almoço, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Que intercessão, que oração é essa? A oração, nós falamos isso, que a oração é um momento de comunhão com Deus. Jesus criticou os fariseus que faziam as orações, né, nas esquinas lá das cidades daquela época. Por quê? Eles faziam as orações para se aparecer. Tem muita gente assim. Para se aparecer, para os outros olharem e falar, olha, essa pessoa é espiritual, olha como ela busca a Deus. Mas e lá em casa, e lá no meu particular com Deus, será que eu oro de forma intensa? Será que eu entrego a minha vida, o meu dia na presença do Senhor? Nós falamos sobre essas questões, que é uma vida sobrenatural, importante, são princípios que não pode faltar na vida de qualquer cristão, seja ele novo, seja ele velho, enfim, estou falando de igreja, não de idade, né? Que nós precisamos praticar na nossa vida. E como amanhã nós vamos ter a nossa semana de oração e de jejum, você na sua casa, a não ser terça-feira, que nós temos aqui, se você puder, venha, 9h30, toda terça-feira. Mas é uma prática que nós devemos ter. E que eu preciso ensinar para a igreja. Conscientizar a igreja que Jesus praticou isso. Quer ver um exemplo? Quando ele foi lá para o deserto, como é que ele estava? Em jejum. Tendo Jesus jejuado, quantos dias? 40 dias. Então Jesus estava nesse propósito do jejum. Aí, de repente, eu sei que não é o seu caso, mas algumas pessoas falam, eu não preciso fazer jejum. O jejum não é para a igreja de hoje. É sim. Porque Jesus mesmo, quando estava com os seus discípulos, e ele delegou para eles, olha, vão lá, vão testemunhar, vão evangelizar, vão pregar o evangelho, vai lá expulsar demônios, vai lá. Jesus deu uma tarefa para eles. E aí eles voltaram, né? Voltaram tudo lá. Puxa, não aconteceu o que a gente esperava. Aí Jesus fala o que para eles? Olha, essa casta de demônios, ela não sai sem jejum e oração. Irmãos, se não fosse tão importante o jejum para nós, Jesus nem tinha citado isso, esse detalhe, que é importante na nossa vida espiritual. Pelo amor de Deus, entenda isso. A gente ensina toda a vida aqui, mas hoje eu quero ministrar uma mensagem só sobre isso, porque ele é importante, o jejum. Os votos espirituais que nós fazemos ao Senhor. A gente tem que praticar isso, meus irmãos.
Porque é somente através do jejum, da oração, vamos incluir isso, né? Que nós vamos ter o discernimento para algumas coisas. Era isso que Jesus estava falando. Vocês só vão enfrentar demônios, vocês só vão vencer guerras espirituais através do jejum e da oração. E aí tem cristão que fala, não, a gente ensina, fala, está na palavra, olha, a gente está numa batalha espiritual. Ah não, pastor, eu não estou. Então você está sendo enganado pelo inimigo, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele fala sobre isso, vistam toda a armadura de Deus. Por que eu tenho que pôr uma armadura? Porque eu estou numa guerra. Um soldado, ele vai para uma guerra sem uma arma? Não. Sem um capacete? Não. Sem uma arma ali de batalha? Não. A vida espiritual também é assim. Então nós estamos numa guerra espiritual. Paulo fala, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. E que esses principados e potestades, pastor, é esses demônios que querem nos desviar do caminho do Senhor, que quer tirar o nosso foco de buscar a presença de Deus, que quer nos distrair, para que você, não se alimente da palavra, para que você não tenha um momento de oração, para que você não venha na igreja. Quantos imprevistos, entenda bem, não estou generalizando, mas quantos imprevistos a gente tem quando a gente pega na Bíblia para ler. Você já teve isso? Quantos imprevistos, você preparado para vir na igreja, e aí alguém toca a tua campainha, ou toca o seu celular. Não estou generalizando, não estou dizendo que tudo isso acontece porque são os principados e potestades. Não estou generalizando, mas meus irmãos, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Porque se você é impedido de ler a Bíblia, é Deus que está impedindo você. Se você é impedido de vir na igreja, de fazer um jejum, enfim, há alguém por trás querendo que você não tenha essas atitudes. Então nós estamos numa guerra espiritual, todos os dias. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda o quê? Ao nosso redor. Ao nosso redor. Bramando. Rugindo como um leão. Querendo o quê? Nos assustar. Pior que isso, nos tragar. Pior do que assustar, ele quer nos destruir. A Bíblia diz isso. Irmãos, se o diabo, se você quiser conferir depois, você lê lá com calma, Lucas capítulo 4. Se o diabo tentou Jesus, eu e você somos melhor que Jesus, né? E o diabo, ele era tão assim que, olha a primeira tentação que ele ofereceu para Jesus, transformar pedras em pães. Por quê? Jesus não estava de jejum? Entende, meus irmãos? Que a batalha espiritual, ela vai muito além do que a gente imagina. E que às vezes a gente esquece porque nós estamos vivendo a nossa vida corrida. Eu cuido do neto, eu cuido do filho, eu cuido da casa, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E há uma batalha, sim, espiritual acontecendo por trás disso tudo. E que a gente tem que abrir os olhos. E nós só vamos abrir os olhos praticando algumas coisas que vai nos ajudar a ter esse discernimento. E o jejum é esta prática, que vai te ajudar a você visualizar esse campo de batalha. Em Joel capítulo 2, verso 12, nos fala aqui sobre jejum. O versículo diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Porque o jejum, meus irmãos, falei como
Jesus, né, praticou o jejum, disse para os discípulos: olha, esses demônios não saem sem oração e jejum. Mas em Joel e outros textos do Antigo Testamento também nos fala que o jejum era uma prática de arrependimento, de se voltar para Deus. Por quê? Porque quando eu me esvazio de algo, eu deixo lugar para o Espírito Santo agir. Agora, se eu estou cheio de arrogância, de soberba, do meu ego, eu não vou dar espaço para o Espírito Santo. Porque a minha carne vai falar mais. A minha carne vai falar maior. Os meus ouvidos estarão mais atentos ao que a minha carne vai falar do que ao que o Espírito Santo vai falar. Aliás, no livro de Apocalipse, o autor nos lembra, né? Que a igreja dê ouvidos ao que o Espírito fala. Não é isso? Então, o jejum vai me deixar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você está sempre lembrando: eu estou no jejum, eu estou na presença de Deus, eu estou aqui, querendo escutar o que o Senhor vai me direcionar, eu estou aqui, sabe, buscando a vontade de Deus. O jejum é isso, porque o jejum, meus irmãos, não vai mudar Deus. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele não precisa disso. Ele está lá reinando, governando céus e terra. Ele é Deus. Deus não precisa ser mudado. Quem precisa ser mudado é eu, é você. Somos nós. E o jejum vai sim deixar o meu coração mais aberto para que o Espírito Santo fale comigo. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de praticar. Porque era isso a ideia do jejum, principalmente no Antigo Testamento. Aqui nesse versículo, justamente nos fala: olha, voltem-se para o Senhor. Por quê? Os irmãos sabem que o povo de Israel, de tempos em tempos, eles se afastavam de Deus. Isso aí está muito claro. Se você lê e conhece a Bíblia, você sabe disso. Que infelizmente, o povo de Israel, qualquer coisa eles já estavam deslizando, já estavam longe de Deus. Isso não acontece só hoje não. Ai, fulano de tal afastou da igreja, fulano de tal está vivendo no pecado, no adultério, e foi... Irmãos, não é de hoje isso não. Lá no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, já acontecia tudo isso, e muito mais, idolatria. Os irmãos sabem, né, que de tempos em tempos, o povo lá, o povo de Deus, que foi separado, eles estavam lá praticando idolatria, eles adoravam outros deuses. E aí os profetas, eles tinham essa missão de lembrar o povo. Ei, volta. Mas sabe como você vai voltar? Não é pela sua força, não é pelo seu jeito, porque a gente já está na carne. Voltem-se ao Senhor com lamento, com pranto e jejum, se quebrantando na presença de Deus. Porque é se quebrantando na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, que você entenderá a vontade do Senhor para a sua vida. Os irmãos terem uma ideia, por favor, abra a sua Bíblia, né? A gente vem na igreja para ler a Bíblia, então vamos lá. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, verso 13. Joel capítulo 1, verso 13, diz assim, em diante: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Olha o verso 14.
decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam quem? As autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Olha para cá. Versículo 13 está falando para os sacerdotes que ministravam no templo do Senhor. Eles tinham um ofício, eles realizavam algo. Então eles tinham que ser o primeiro a serem consagrados. Hoje, né, se tratando de igreja, a liderança da igreja tem que estar os primeiros a sendo consagrados ao Senhor. A liderança da igreja precisa estar com a sua vida no altar de Deus. Por quê? É um impedimento para a ministração. Segunda coisa nesse contexto aí, a convocação só de alguns, só dos mais velhos, só dos homens, só das mulheres. Não, prestem atenção que o versículo está dizendo. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia. Eles tinham que convocar uma convocação, chamar todo mundo. E aí diz assim, a todos os habitantes do país. Ninguém tinha que ficar de fora. Ninguém. Não era aquele mais bonitinho que se achava o mais consagrado. Ah, não, eu não preciso. O profeta Joel está convocando o meu vizinho, porque ele sim precisa de Deus, eu não. Eu já sou santo, eu já sou consagrado. Não, convoquem uma assembleia, reúnam todos os habitantes. A palavra era para todos. E hoje no nosso contexto, não, como eu disse, a liderança da igreja tem que ser a primeira a estar se consagrando, tendo essa consciência da importância do jejum. E a igreja como um todo também precisa praticar. Quando a gente dá esse aviso, não é um aviso qualquer, é uma convocação para a igreja. Vamos jejuar, vamos. Todos os dias a gente coloca lá, né, um motivo para você orar. Pela sua vida, segunda-feira, pela sua vida espiritual. Ore, porque o diabo está querendo te destruir. Segundo dia, terça-feira, e aí a gente vai pela família, pela sua vida financeira. Aí no outro dia, né, pela sua vida ministerial, por você servir a Deus, pela igreja. Então é uma convocação, não é um aviso, ó, quem quiser faça. É uma convocação. Vamos lá, nós somos povo, somos igreja de Jesus. Eu devo fazer parte disso. Porque quando a gente fala sobre esses ataques, essas situações, o diabo não quer só destruir a minha ou a sua vida, ele quer destruir a igreja. E é papel do seu povo buscar ao Senhor, não é só do pastor, que tem que ajoelhar, que tem que acordar de madrugada, ou que tem que acordar mais cedo para orar, para buscar e orar por vocês. Somos todos nós que devemos colocar o nosso joelho na presença do Senhor e buscar a Deus. Porque o diabo, volto a dizer, ele não quer só destruir você e a sua família, ele quer destruir a igreja. Aliás, de forma até global, os irmãos têm visto, né? Como é que está esse mundo? Quantas coisas, meus irmãos, que eu tenho visto, eu sei que você também tem acompanhado, quantas aberrações que estão acontecendo nesse mundo. Você pega uma moça que joga ácido na cara da outra por causa de ciúmes, um menino, um adolescente que mata seus pais, sua irmã com um tiro, o outro, não sei se vocês viram essa, mas um outro menino, adolescente, matou, eu acho que o pai e a mãe, na martelada. No martelo. Aí você pega essa mudança climática lá no Rio Grande do Sul, que eu já avisei, eu recebo aqui no meu celular, não tem acontecido só lá. Esses dias eu vi a Rússia inundada, cidades, né? A Rússia inundada de água. Irmãos, isso tudo não é normal. Alguma coisa está acontecendo.
Os finais do tempo estão chegando. Jesus está voltando. E a gente vai querer o quê? Viver de qualquer jeito? O jejum nos ajuda a ter uma vida mais consagrada, mais centralizada na presença de Deus. Então, o diabo, é verdade, ele tem feito isso, ele tem trabalhado para destruir os princípios da palavra de Deus. Hoje, pode, se relacionar, homem com homem, mulher com mulher, tudo normal agora, está virando normal isso aí, para alguns, E de repente até uns crentes aí estão falando que é normal isso. Não sei se é crente, mas está achando que é normal. Aonde? Se lá em Gênesis Deus criou homem e mulher, Paulo lá em Romanos fala, essa coisa está errada aí. Já acontecia isso lá no passado. Está errado. O diabo tem confundido as pessoas e está tirando elas do centro da palavra de Deus. Está errado. Vamos amar o pecador? Vamos amá-lo. Mas aquela prática, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Vamos amar as pessoas? Sim, precisam de Jesus, precisam ter uma transformação. Mas o que a prática faz, eu não sou obrigado a aceitar. E a Bíblia também condena isso. Então, o diabo não está trabalhando só contra você, só contra mim, mas contra a igreja, porque a igreja defende isso. Se você não concordar, então você está no lugar errado, porque a igreja acredita nisso, A igreja acredita nisso. E se você é seguidor de Jesus, você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. É só ler, vai buscar o que ela está dizendo. Então o diabo, ele está trabalhando para destruir a igreja no que ela acredita, nos fundamentos da palavra, nos princípios da palavra. E o jejum e a oração é a gente se voltar para Deus. Eu não quero saber o que esse mundo tem para oferecer. Ele não tem nada de bom. Se não fosse assim, a Bíblia não dizia, 1 João falasse. Não ameis as coisas do mundo e nem no que o mundo há. Quando ele fala nem no que o mundo há, é o que o mundo pratica, é o que o mundo acredita. Não ameis essas coisas. Se alguém amar essas coisas, o amor do Pai não está nele. Precisa ajustar. Então o jejum, ele faz parte, meus irmãos, da nossa vida espiritual. Dessa prática, eu espero que quando a gente faz essa convocação, vou tirar de aviso, Faz essa convocação, que realmente você se envolva nisso. Algum momento do seu dia, alguma hora, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, a Bíblia não está classificando o momento que você tem que fazer, mas a Bíblia nos ensina que tem que ser feito. Em algum momento, a gente tem que fazer. Então, nós aprendemos que o jejum, e tem tantos outros versículos, ele é uma prática sobrenatural para você vencer a sua carne, você vencer os seus desejos carnais. Enquanto eu pratico o jejum, eu estou orando. Enquanto eu pratico o jejum, eu estou lendo a palavra. Enquanto eu pratico o jejum, eu estou tendo mais de Deus. Estou alimentando o meu coração, a minha vida de Deus. Estou tendo momentos que proporcionam experiências com Deus. Para aqueles que falam, não, o jejum não é para hoje, é sim. Porque ele vai nos proporcionar momentos de experiências com Deus. Deus não vai habitar num coração poluído, meus irmãos. Nós pregamos isso domingo passado sobre essa série, sobre santidade. Sede santo porque eu sou santo. Aqui não é talvez se você quiser, seja santo, não. Seja,
É uma afirmação. Seja santo porque eu sou santo. Lembrando a igreja que a palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não adianta se enganar. Não adianta se iludir. Eu tenho comunhão com Deus fazendo o que quer. Olha, eu sou amiguíssimo de Deus agindo do jeito que quer. Não. Sem santidade ninguém. Pode ser o pastor, o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser o irmão, pode ser qualquer um. Ninguém verá o Senhor. Ninguém. E aí o jejum, né, ele nos leva para essa prática de santificar o meu coração, a minha vida com o Senhor, as minhas tarefas, o meu cotidiano, o meu dia a dia, é na presença de Deus. Não é só agora, não é só quando eu venho na igreja, mas todos os dias. Eu estar alinhando a minha vida, a minha vontade com a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que a gente tenha esta prática do jejum, da oração, da santidade, da consagração na presença do nosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos e queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, em discernir, em aprender o que a tua palavra nos ensina. E hoje, Deus, nós recebemos uma porção dela falando sobre o jejum. A tua palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos em alguns momentos a prática do jejum. Eu espero, Deus, que nós tenhamos também esse desejo, essa vontade, também de consagrar a nossa vida através do jejum. Sabemos, Pai, que não é fácil, porque é uma prática espiritual que vai lutar contra a nossa carne. A nossa carne muitas vezes vai dizer: não precisa, olha, isso aí não é necessário. Mas espiritualmente sabemos que esta prática, ela é fundamental na vida do cristão, para que a gente abra os olhos, para que a gente tenha discernimento, para que a gente tenha experiências com o Senhor, para que a gente viva de forma sobrenatural, Pai. Que amanhã, até sexta-feira, nós possamos nos posicionar como igreja. Também quero separar o meu tempo do dia para consagrar a minha vida mais ao Senhor. Que cada um aqui tenha essa intencionalidade, esse desejo também de praticar isso, porque Joel é só um dos profetas, dentre tantos outros, que convocaram o seu povo a jejuar, a se consagrar. Aliás, a tua palavra diz, certa vez quando Josué estava para enfrentar uma batalha, o Senhor disse: santifiquem-se, pois amanhã eu farei maravilha no meio de vós. A santificação, a consagração, o jejum, a oração, é uma porta que nós podemos deixar aberta para o Senhor fazer milagres, para o Senhor agir na nossa vida. Então que nós possamos desfrutar dessas bênçãos em nossas vidas, através do jejum. Abençoa cada um de nós, da nossa igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Lembrando você que temos escola bíblica, então dá uma esticadinha mais aí, fica conosco, tá bom? Para aprender a palavra de Deus. Levanta suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você, tá bom? Fique na paz de Jesus.